aí, meus amores, como é que vocês estão, gente? Tô sumida, né? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Já venho conversar com vocês um pouquinho, vocês estão vendo no fogão? Já tô liberada para algumas coisas, gente. Algumas coisas que eu não mexo muito esse braço, sabe? Como vocês sabem, minha cirurgia foi do lado direito, né? Então, do lado esquerdo eu já tô conseguindo fazer assim, quase tudo, sabe, gente? Aliás, que a gente aprende, né? A mexer muito mais a mão esquerda daí do que a direita, coisa que a gente não tinha coordenação antes. Hoje, depois de muito tempo, consegui tirar o pijama, consegui achar uma blusa ó, que fosse de botão e bem larga, sabe? Eu tenho essa blusa aqui, na verdade eu ganhei da minha irmã já faz bastante tempo e eu praticamente não usava ela. Acho que eu usei uma vez só, e aí ela é bem largona e deu certo, sabe? Porque daí não fica apertando e eu consegui tirar o pijama, com a graça de Deus. Tô fazendo uma das coisas que eu mais gosto, vocês sabem, né? Fazer bolo, gente. O Davi me ajudou praticamente em tudo. Ele pegou o liquidificador, colocou as coisas que eu fui falando, sabe? Colocou o milho. Deu certo que o nosso milho era de saquinho, então era só rasgar com a tesoura. Aí colocamos o milho, ele foi colocando as coisinhas que eu falei pra ele, batendo, sabe? Untei a forma, colocamos pra assar. E agora aqui é aquela cobertura de brigadeiro de curau, sabe? E aí eu coloquei o milho com leite batido e o leite condensado. Aí isso daqui o Davi não sabe fazer, né, gente? Aí eu fui fazendo devagarzinho com esse braço, dando aquela mexidinha, porque tem que mexer bem pouquinho, né? Isso daqui não precisa mexer muito. Inclusive eu acabei de desligar e vou colocar já em cima do bolo, só que eu vou chamar ele pra virar a panela, porque essas coisas eu ainda não tô pegando, sabe? Panela de pressão, panela pesada, porque eu ainda não posso pegar peso até completar mais ou menos uns 60 e poucos dias, sabe? Eu tô com 30 dias de operada, né? Então daí ele pega a panela, essas coisas e aí tá pronto o bolo, eu já mostro pra vocês. E ficou assim nosso bolo, gente. E parece que eu estava adivinhando de fazer um bolo. Na verdade eu quis fazer porque eu tava com milho ali, já fazia bastante tempo. Precisava usar, né? E faz tempo que o Robson tá falando que quer esse bolo. Inclusive a minha irmã vai me matar, porque ela queria esse bolo quando ela veio, eu acabei que não fiz, né? Fiz o de cenoura. E não ficou assim lindo, maravilhoso, igual eu costumo fazer. Ele ficou meio esfareladinho. Não sei se foi o tanto de fubá que o Davizinho colocou, que foi um tantinho a mais. Mas não tem problema, gente. Tenho certeza que tá gostoso igual. O Davi tá saindo um ótimo dono de casa. E é isso, gente. Bolinho pronto, ó. E deixa eu falar pra vocês, parece que eu tava adivinhando de fazer um bolo, viu? Vou até sentar pra conversar um pouquinho aqui com vocês, gente. Eu falei que eu tava adivinhando que de fazer um bolo, porque a Gil mandou mensagem que vai vir aqui, né? Dona Márcia tá aí, seu Donizete. Aí ela falou, a gente vai te visitar. Faz tempo que ela tá querendo vir, gente. Ela queria vir limpar a casa, eu não deixei. Falei, imagina, o Robson tá dando conta, o Davi dá conta, os meninos dão conta, né? Aí eu falei, não precisa. Então, aí ela falou, não, então eu vou. E eles ficaram gripados, não sei se vocês lembram. Muita gente ainda perguntou, cadê a Ju, que ainda não foi te ver, gente? Falo direto com ela no celular, mas daí eles ficaram gripados também, eu não podia pegar gripe, essas coisas assim, sabe? Mas aí hoje vai dar certo, eles vão vir aqui. E é isso, galera. O Robson tá trabalhando, final do dia ele chega também. E hoje, nossa, faz tempo, né, que eu não atualizo vocês de como é que tá por aqui as coisas, o que que aconteceu. Inclusive, eu sumi um tempão porque eu precisei voltar pro hospital, gente. Nossa, o vizinho tá. Eu precisei voltar pro hospital, acabei que nem contei pra vocês, mas quem me acompanha lá no Instagram sabe de tudo tempo real, porque eu tô sempre atualizando por lá tudo que acontece, sabe? No dia mesmo ou no outro dia no máximo. O pessoal lá viu, acompanhou quando eu precisei voltar para o hospital por causa do meu ponto que estava aberto. Então foi assim, eu fiz a cirurgia no dia 9 de junho e eu tô com 2 cortes, para quem perdeu aí, né? Eu tô com um corte daqui, muita gente perguntou se o tipo de câncer que você teve não é por nódulo, não é por caroço, o que que retira? Ficou muito essa dúvida, gente. O tipo de câncer que eu tive era no bico do seio, no mamilo mesmo. E geralmente, quando ele afeta o mamilo, ele afeta toda a auréola da mulher. E aí eu precisei retirar
o mamilo e a auréola. Então, tirou o bico e a auréola toda, entendeu? Toda aquela parte redonda que a gente tem, eu retirei tudo aquilo. Outra dúvida, por que o corte é de comprido? Gente, eu vi até hoje um caso só que eu conheci que foi redondo. No meu caso e nos outros de mulheres que eu conheci que teve esse mesmo tipo, foi de comprido. Porque depende da extensão que tá, porque daí o doutor já tira toda aquela parte e fica mais fácil, até mesmo, vocês vão falar, mas esteticamente, gente, até mesmo esteticamente falando, fica mais fácil ele cortar, né, de assim e tirar toda a extensão. E aí depois costura de novo. A parte do seio em si, praticamente eu não sinto diferença nenhuma, não tirou nada assim, né? Eu só sinto que agora esse seio aqui ficou mais em pé, mais firme. Ainda minha irmã brincou, falou assim: ah, devia ter feito nos dois pra ficar com os dois peitos em pé. Gente, foi só risada. Porque realmente a gente sente, como puxa a pele, né? A gente sente que o seio tá mais em pezinho e mais firme, sabe? É muito estranho. Mas é isso. Então, meu corte é daqui, aqui é grande, gente, é enorme. E eu tenho um outro corte aqui também, né, que eu já comentei com vocês, ó, bem aqui assim, embaixo da axila, porque eu tive que tirar os linfonodos. É outra coisa que eu também não trouxe aqui ainda pro canal, mas quem viu no Instagram já tá sabendo o que aconteceu. Gente, eu fiz a cirurgia então no dia 9 de junho. No dia 23, depois de 15 dias, eu voltei no médico para poder tirar os pontos. Só que mais ou menos uns 4 dias antes de eu tirar os pontos, eu já percebi que aqui, esse ponto aqui, o último, tava estranho, ele tava querendo abrir. Porém, ele já veio esquisito do hospital, sabe, gente? Porque eu tenho queloide, então minha cicatrização não é 100% perfeita. Dá algum enrosquinho. Eu tive problema na cesárea, eu tive problema no corte da vesícula, então assim, ele não é 100%. Não comi nada demais, sabe? Até comentei aqui com vocês que tava tudo bem regradinho. Vocês falando, não come açúcar, eu não tô comendo. Por mais que o doutor tenha liberado tudo, mas eu não comi nada assim praticamente, sabe? Só mesmo comida de verdade. E tô tomando suplementação de vitamina D, vitamina C, zinco, muita água mesmo, porque ajuda também na cicatrização. Muita gente falou, Dê, toma chá disso, chá daquilo outro, folha disso, o doutor proibiu tudo. Não é para tomar nada, ele falou, não tome nada porque tem alteração hormonal, essas coisas de chá. Muita gente indicou chá de coisa que eu nem conhecia, gente, tudo quanto é tipo de folha, sabe, de infusão. Aí eu falei, gente, eu não posso, né, o doutor não liberou nada, falou que é muito perigoso da alteração hormonal, então assim, não tomei. E tô cuidando, só que daí o que aconteceu? Eu já percebi que ele veio estranhinho, ele veio tipo meio amareladinho na ponta desde o dia do hospital, da hora da cirurgia. Eu já imaginei que fosse dar problema, porque os problemas que dá na minha cirurgia é sempre na onde dá um nó ali no final, sabe? E foi dito e feito, gente, só que dessa vez ele abriu bastante. Então, antes de tirar os pontos, eu já fui no hospital, eles avaliaram, porque eu posso ir lá 24 horas, todos os dias que eu precisar, tem médico de plantão. E aí o médico avaliou e falou, ó, vamos aguardar tirar os pontos. Aí, com 15 dias de cirurgia, eu tirei os pontos, que foi no dia 23 de junho. Quando a gente retirou os pontos, foi o mesmo dia que eu retirei o dreno, gente. Que bênção que é. Eu falo que eu melhorei acho que 80%, 90% depois que tirou os drenos. E o buraquinho do dreno, que eu imaginei que fosse demorar tanto para cicatrizar, foi muito rápido mesmo. Praticamente no outro dia ele estava assim, lógico que superficial, estava fechado já. E aí esse daqui, o ponto daqui, ele abriu na hora que tirou o ponto. Quando o doutor tirou os pontos ali, ele já abriu um buraco, e era um buraco grande. Eu acho que eu deixei a foto aqui para vocês, eu não me recordo muito bem, mas eu acho que eu devo ter deixado, o Robson colocou para vocês. E até aí, tudo bem, o doutor avaliou, falou, ó, vamos aguardar uns dias, ele vai melhorar, vai fechar por segunda intenção, piriri, termo que eles usam lá. Ele falou, não vai dar ponto de novo, tá tudo bem. Eu tomei mais 7 dias de antibiótico para não correr o risco de dar infecção, nada disso.
e ele não vazava. Então o doutor falou, não tem infecção aí, ele tá bom, ele só abriu. Ficamos aguardando. Mais ou menos eu tirei os pontos no dia 23, quando foi 3 dias depois, o ponto daqui abriu. E aí esse daqui não abriu bonito, gente, não posso nem botar a foto aqui que o YouTube barra. Ele abriu feio, mas feio numa proporção que vocês não têm noção não. Quem viu a foto desse daqui, ele era um buraquinho, né, gente? O daqui, ele é um buraco assim, ó, pra vocês terem ideia. Ele abriu um tanto assim, ó, sabe? Eu acho que mais ou menos do tamanho de uma moeda de R$1. Só que diferente desse que era fundo, porque esse daqui dava a impressão que cabia um tanto do dedo lá dentro. Esse daqui não. Esse, por mais que ele abriu largo, ele é raso, sabe? Ele é raso. Só que ficou horrível. Só que eu já percebi que ele ia dar problema no dia de tirar os pontos. Porque foi muito difícil tirar os pontos. É como se o ponto tivesse emperrado lá pra dentro e não quisesse soltar. E aí dava a impressão, ele começou a doer, dava a impressão que tinha pus lá dentro pra vazar, sabe? E realmente foi isso que aconteceu. Como eu comecei a tomar mais antibiótico, o pus queria sair para algum lugar, sabe? Aquela secreção. Nem foi pus, foi um pouquinho de secreção. Ele queria vazar para algum lugar. O que ele achou? A brechinha ali e abriu bem feio mesmo. Então aí ficou muito feio nos 3 primeiros dias. Aí depois eu já fui de novo no meu médico avaliou. Quando eu mandei foto para ele, ele já falou: pode vir amanhã. E já fui. Ele avaliou, já me passou uma outra pomada. Então hoje tá com 7 dias que eu tô usando outra pomada, sabe? E é isso, gente. Tá fechando. Esse daqui praticamente já fechou. Então, assim, eu tenho que ter o máximo de cuidado. Eu ainda preciso usar curativo por causa disso. Se não fosse esses pontos abertos, nem curativo eu estaria precisando usar. Mas por causa desses pontos, eles não podem ficar abertos. Tem que ter o máximo de higiene possível. Roupa limpa toda hora. Não posso ainda usar desodorante, que é um trem esse negócio, viu? Mas graças a Deus que eu não sou muito. Mas a gente fica assim, né? Então fica com aquele cheirinho de suor, não tem jeito. E no demais eu já posso mexer o braço, eu só não posso fazer isso e também não consigo, gente. Eu não consigo. Parece que aqui tem uma barreira que trava, que daí repuxa, como se a gente pegasse esse nervo aqui e tivesse arrancando, assim, esticando, sabe? Então eu não consigo ainda, até aqui ainda, beleza. E no demais foi liberado. O doutor me liberou já para fazer uma caminhadinha, né? Igual eu levo o Davi na escola, agora ele tá de férias, mas eu levo e busco, 180 metros para ir, 180 metros para voltar. Me liberou assim para movimentar, né? Não para pegar peso. Ele falou fazer serviço ainda não, para fazer, para varrer essas coisas. Ele falou aos pouquinhos, quando tiver assim, com uns 40, 50 dias, você já pode começar assim, aspirar a casa, sabe? As coisas devagarzinho, que eu use mais essa mão. Fazer comida, eu tô fazendo assim, um arroz, sabe? Uma coisa que não precisa ficar ali toda hora, que eu movimento mais essa mão também. Aí dá certo, sabe? No demais, o Robson vai fazer no dia da folga dele, deixa a carne pronta para alguns dias, ou então frita bife, sabe, gente? E assim a gente tá levando, né? O serviço também ele tá fazendo. O Davizinho também aspira a casa, estende roupa pra mim. Então, assim, quanto a isso, tá muito, muito tranquilo mesmo, gente. Graças a Deus. E agora eu já tô conseguindo dormir melhor, apesar de não conseguir ainda virar de lado, eu tô dormindo ainda de barriga pra cima, mas tá bem melhor, graças a Deus, gente. Eu falo assim, que parece que não vai passar nunca, né? Mas é um dia de cada vez, todo dia, a hora que acaba o dia que a gente vai dormir, eu falo um dia a menos dessa recuperação, sabe? Porque, gente, não é fácil. Não é nem a parte da cirurgia, é a parte da recuperação em si. E se não fosse esses pontos abertos, nossa, eu estaria, eu falo que mais 100% ainda, sabe? O problema mesmo tá sendo agora esses pontos, né? Porque, glória a Deus, eu não sinto mais dor na hora de fazer curativo. Não me arde mais, porque antes ardia de pegar fogo. Teve dias, assim, tenebrosos na hora do curativo, sabe? De eu entrar em desespero, começar a chorar, ou pedir, pelo amor de Deus, pra ele parar, que os vizinhos acharam que ele tava me batendo. Mas é isso, gente, aos pouquinhos vai indo, sabe? Glória a Deus, é um dia de cada vez, tô bem melhor mesmo. E
E aí, e eu preciso atualizar vocês do resultado dos meus exames, né? Eu tive retorno agora, que dia que é hoje? Eu tive retorno dia 10, gente. De novo, né? Porque eu já fui mais umas 2 vezes no médico. Aí agora eu tive retorno dia 10 pro doutor olhar aqui, né? Como é que tava. Até ele passou uma outra pomada agora que eu tô usando. E no retorno já saiu o resultado da minha biópsia. Porque quando a gente faz a cirurgia, tudo que retirou é enviado novamente para uma nova análise de biópsia. E nessa biópsia deu mesmo que é um carcinoma, um câncer, né? E era, porque eu falo, não tenho mais, em nome de Jesus, gente, eu creio que tô curada já, é amém. É o que eu declaro todos os dias, sabe? A partir do momento que eu fiz a cirurgia, que eu tirei isso daqui, eu falo, né? Agora o que vem após, eu falo que é bônus, né? Que é um tratamento bônus pra gente ficar curada mesmo 100%. Mas na biópsia deu mesmo que era um câncer, né? Que deu Paget, isso a gente já sabia. E o mais assim que eu tava ansiosa era para ver a biópsia dos linfonodos. Os linfonodos, já comentei com vocês que a gente tem para o corpo inteiro. A gente pesquisa no Google, coloca aí linfonodos e coloca fotos. Vocês vão ver como é que é por dentro da gente. Parece uns carocinhos de feijão, sabe? No corpo inteiro. E aí, no meu caso, tem mulheres que fazem o esvaziamento axiliar inteiro aqui, sabe? Tira todos os linfonodos da axila. No meu caso, o doutor explicou que foi tirado o mínimo, que foram sentinelas. Os sentinelas é os primeiros aqui, sabe? Eles que ficam bem no comecinho aqui, barrando qualquer inflamação, qualquer célula cancerígena de entrar para o nosso organismo. Então, quando o linfonodo vai para biópsia, no meu caso foram retirados 3, gente, não foram muitos. Então, esses 3 foram para biópsia. Quando eles vão e eles vêm limpo, quer dizer que eles não tiveram contato com célula cancerígena nenhuma. Quer dizer que a célula cancerígena, o câncer que estava aqui, ele não chegou até o linfonodo. Então o linfonodo não precisou ficar ali em combate com ele. Deu limpo. Glória a Deus, a minha biópsia veio limpa. Então eles não estavam afetados, estavam limpíssimos. O doutor falou, isso daí é um prognóstico perfeito. Ele falou, é uma excelente notícia, porque a gente fica mais tranquilo ainda com a cura 100%, sabe? Porque quando ele já tá infectado, é meio preocupante, sabe? Acende aquele alerta que ele pode ter passado dali para outro órgão, lá para dentro do nosso corpo. Então, quando ele tá limpo, quer dizer que não passou dali, entendeu? E graças a Deus, os meus vieram limpos, apesar de eu ter retirado 3, foi pouca quantidade, então assim, eu tenho que ter um pouco de cuidado com esse braço sim, mas não igual uma pessoa que tira todos os linfonodos da axila, ou tipo, 15, 20, 13, eu conheço mulheres que tiraram 20, então assim, quem retira o linfonodo não pode mais aferir pressão, não pode mais tomar injeção, não pode mais pegar veia, nada disso, porque a gente não tem mais eles para drenar uma inflamação aqui. Então, se inflamar, o nosso braço incha do tamanho de uma perna, gente, do tamanho de uma coxa, dá linfedema. Então, assim, tem que tomar um cuidado. Não, evitar tirar cutícula, mas graças a Deus o meu foi pouco, então provavelmente assim, logo o meu movimento também volta. Então, já peguei o resultado da biópsia. Agora, os próximos passos quais são? Próximos passos. Gente, eu tô falando bastante porque tem muita gente que tá atrás desse diagnóstico, que encontrou meu vídeo, que tá acompanhando, sabe? Até eu mesmo, quando foi comigo, né, esse começo de tudo, eu ficava assim muito curiosa, preocupada, eu queria ver vídeo de outras pessoas para compartilhar a experiência. Então esses vídeos eu vou sempre falar mais detalhado, porque eu sei que tem pessoas que tá passando por isso me acompanhando. E então, assim, peguei o resultado da biópsia. Agora eu tenho outros 2 passos antes de saber o meu tratamento. Quais são? Essa biópsia, ela volta para uma análise para fazer um exame que chama imunohistoquímica,
que vai estudar a minha biópsia, vai estudar o tipo de câncer que eu tive, vai estudar as células cancerígenas que estavam aqui, vai ser um estudo imunohistoquímico, da imunidade disso, entendeu? Então vai estudar a imunidade disso para ver qual vai ser o tratamento 100% eficaz, sabe? Para falar assim, não, você vai fazer um tratamento hormonal, você vai fazer um tratamento de radioterapia, você vai fazer um tratamento de quimioterapia, daí você vai precisar de quimioterapia. Gente, enquanto não sai todos os exames, a gente nunca tá livre 100% de tudo. Então, assim, eu sempre falo, a gente tem que aguardar, é um passo de cada vez. Eu falo que esse diagnóstico, eu acho que o que mais mexe com a gente não é nem o diagnóstico em si, é essa espera, é essa ansiedade, sabe? Se bem que assim, eu tô muito tranquila, sabe? Tipo, eu definitivamente, de quando eu peguei o diagnóstico, eu entreguei nas mãos de Deus, falei, ó, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, assim, eu não sei qual vai ser o tratamento, se eu vou precisar fazer químio, se eu vou fazer só rádio, o que que eu vou fazer. Então, assim, não adianta, vai adiantar eu ficar ansiosa? Não vai, gente. Então, assim, mas a gente fica, querendo ou não. Mas eu tenho retorno já semana que vem agora, de novo, para pegar o resultado desse exame. E eu também já fiz a tomografia. Eu fiz 3 tipos de tomografia, que foi de tórax, abdômen e da pelve, que é toda a parte aqui de baixo da mulher, né? Eu já fiz as 3 tomo, fiz com contraste, sofri bastante, gente. Foi antes de ontem, antes de ontem, acho que foi, faz 3 dias hoje, gente. Meu braço, vocês não têm noção de como é que ficou. Tomei contraste, pensa num troço horrível, horrível, horripilante. Eu já tinha feito com contraste tomografia da cabeça há uns anos atrás. Só que eu não sei se muda o tipo de contraste, eu não sei se é a quantidade, mas dessa vez foi injetado muito contraste na minha veia, gente. Eu senti umas 3 vezes, sabe? E eu fiquei bastante tempo na máquina. Ia, voltava, porque primeiro fez de tórax, aí ia, voltava, fez de abdômen, depois da parte de baixo. Então, assim, e olha como é que ficou. Agora já tá meio que melhorando, tá vendo? Mas ficou bem feio no dia. Ainda tá bem dolorido. E o contraste, gente, a hora que injetou aquilo, me deu um negócio ruim, porque eles perguntam se a gente tem alergia a frutos do mar, várias coisas, porque é perigoso, tem que tomar cuidado. E eu já sabia que eu não tinha alergia porque eu já tinha feito uma vez, mas dessa vez, gente, aquilo queimava, parece que eu tava jogando um caldeirão de água fervente, borbulhando dentro da boca e engolindo. Eu fiquei com a mão assim, eu senti ferver aqui o couro da minha cabeça. Vocês não têm noção, fervia, que eu tava em desespero querendo desencostar a mão. Aquilo esquentava assim tudo, gente, horrível. Fora que parece que a gente vai fazer xixi nas calças. Mas é uma sensação rápida, só que durante o dia depois eu fiquei bem estranha, assim, sabe? Com bastante náusea, fiquei com aquele gosto do contraste do remédio na boca, sabe? Até no outro dia, e me deu bastante dor de cabeça. Não sei, mas eles disseram que esses defeitos são normais. E de resto, gente, é isso. Agora eu tô esperando o resultado da tomo e tô esperando o resultado da imunohistoquímica pra gente ver com o doutor qual que vai ser o tratamento agora, né? Que Deus manda agora, né? E é isso, é um dia de cada vez mesmo. E se Deus quiser, logo, logo tá 100%, né? É demorado, né, gente? Essas coisas não é do dia pra noite, né? Mas graças a Deus eu tive um diagnóstico até que rápido. O doutor falou, olha, na biópsia deu muito boa, assim, sabe? Ele falou, claro que nenhum câncer é bom, mas deu que estava no comecinho. Ele falou, isso daí pra gente já é uma vitória, porque a gente já sai na frente, né? Porque quando descobre assim bem rápido, ele falou, as chances de cura é excelentes, né? Então assim, tava bem no comecinho, ele falou, e os linfonodos limpos, então assim, a gente dá uma respirada mais tranquila, né? E é isso agora, gente, esperar esses pontos aqui cicatrizar, essa coisa aqui aberta, e a única coisa que eu sinto bastante assim é um desconforto aqui de baixo, sabe?
não no seio, bem aqui mesmo, nesse corte da axila. É esquisito, como se mexesse com o nervo, assim. Mas acredito que aos pouquinhos vai voltando 100%, né? E é isso, meus amores. Qualquer novidade eu venho e compartilho aqui com vocês novamente. E aí, meu povo, dia seguinte por aqui, né? A pessoa ontem nem gravou nada. Hora que a Ju veio aqui, não gravei nada, né? Não gravou, né? Gente, é que fazia tanto tempo que a gente não se via, não é, amor? Verdade. Fazia muito tempo que a gente não se via, que nós ficamos botando papo em dia, a Ju ficamos aqui conversando, os meninos também. Veio ela, o Wesley, os meninos, a dona Márcia, a dona Zete, eu quero agradecer pela visita. E, gente, a Ju trouxe um presente pra mim. Pra quem não sabe, a Ju também é minha gestora dentro da empresa que eu trabalho, que é da Ibera, né? Dos produtos de cabelo que eu indico pra vocês, tudo. E a Ju é minha gestora. E dentro da empresa, a gente tinha uma meta na equipe dela. Ela gerou uma meta pra gente. Teve um mês aí, eu não lembro que mês que foi. E aí, quem batesse, quem atingisse essa meta ia ganhar alguns prêmios. E eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Ela já aproveitou, já trouxe pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês. E também vou mostrar uns presentes que eu ganhei da minha sogra, da minha cunhada, da minha mãe. Pijamas, gente, é o que eu mais tô usando. Já falei pra vocês, né, que vocês vão me ver muito ainda aqui de pijama. Mas pelo menos agora eu tenho um pijama decente, bonito pra aparecer aqui, né, amor? Verdade. Ai, deixa eu virar a câmera e mostrar aqui pra vocês. Gente, ó, aqui são os prêmios que a Ju trouxe. Que é um tripé. Gente, esse tripé, vocês não têm noção, ele fica com 1,80 m. Vocês acreditam? Puxa aqui, amor. Ele serve tanto pra minha câmera, aqui, quanto pro celular aqui. E ele fica enorme, gente. Ele fica com 1,80 m, sabe? Bem grandão mesmo, super prático, ó. Pra poder levar pra tudo quanto é lugar. E além de tudo, tem um botãozinho aqui do Bluetooth, que eu consigo conectar no celular, né? Muito legal, muito massa. Amei demais e vai ser muito útil. Aí, ganhei também essa luminária portátil, que tá usando demais, né? Que é pra colocar no celular. Bota aí, vida, no meu celular. Ring light, né? É uma ring light. É que ela tá sem a pilha. Eu não coloquei a pilha nela ainda. Ó, aí a gente coloca assim. Olha que show, gente. E aí fica bem iluminado. Vira de costas o celular. Olha o que eu tava vendo. Você viu aqui na tela? Você tava vendo bolo, né, vida? Olha só Gente, isso. o rosto. Você tá com vontade de comer bolo, amor? Mas olha esse bolo de morango. Ai, bem bonito mesmo. Você viu? fez um desse no canal? Eu acho que eu fiz. Tem no canal aí, hein, ó. Vira o celular agora de costas. Ó, e ganhei também essa ventosa aqui, gente. Que nós cola, sabe, em qualquer lugar. Já colei na mesma hora, porque vou usar demais. Cola em tudo quanto é lugar, gente. Guarda-roupa, porta, espelho, tudo que vocês imaginar, ela cola. Então, amei muito. Que Deus abençoe, Ju. Já falei pra ela pessoalmente, mas tô falando aqui de novo. Mas eu amei, gente. Vou usar demais mesmo. Vou mostrar pra vocês agora os pijamas. Vocês relevem guarda-roupa lá aberto, gente, é bagunça. Mas deixa eu mostrar pra vocês esse pijama aqui. Quem me deu foi minha sogra. Ela mandou 2, gente. Ficou lindo. Eu amei demais mesmo. É de calça, né, ó. Tô até de meia aqui, pantufa, porque tá friozinho. E, nossa, gente, pensa num tecido bom, confortável. Eu vou chegar pertinho aqui, ó, pra vocês verem. Aí ele tem esse frisinho aqui e o mesmo friso tem na barra, sabe? Pensa num pijama gostoso. O elástico aqui, ó, super macio, sabe? Nada que aperta, que incomoda. Eu amei demais, então agora eu tenho outras opções pra revezar, né? Aí minha sogra mandou esse, eu vou mostrar o outro. Aí o outro que eu escolhi, gente, minha sogra falou, Dê, escolhe 2. Eu escolhi tudo igual, gente, tanto que eu gostei. Aí eu escolhi o vermelho. Olha que lindo que ele é. Ó, ele é assim, de botãozinho. Já lavei, não solta tinta. Eu vou até deixar a indicação pra vocês. Vou deixar o link aí aonde foi que ela comprou. Mas olha que lindo, gente. A barra é assim, ó, que eu falei pra vocês que tem esse vinco aqui. A preta é igualzinho. E aí,
Deixa eu mostrar já o roupão, que o roupão também foi minha sogra que deu. Ela mandou esses 2 pijamas e o roupão. Olha que roupão quentinho. Esse daqui é daquela marca Camesa, sabe? Todo mundo que tem indica. E aí, o dia que eu fui escolher lá, eu falei, vou escolher esse, porque eu já ouvi falar muito bem, né? E realmente, gente, super vale a pena, porque ele não é aquele plush que fica soltando pelo. Desde o primeiro momento, a hora que você abre, você pode banar ele não cai um pelinho, nada. Já lavei também pra usar e ele não solta fiapo nenhum. Achei ótimo. Aí eu escolhi nessa cor aqui, porque como o meu já é rosa, pelo menos esse já combina com tudo. E o que eu gostei é que esse é um pouquinho mais curto que o meu. Então eu acabei ficando com modelos diferentes, né? Isso daí é ótimo. Olha, é muito gostosinho, parece aquelas mantinhas, sabe? Muito bom. Então, Deus abençoe, sogra, amei. Já tô usando, né? Vocês já sabem. O pessoal do Instagram já até viu, gente. E aí, esse daqui, quem me deu foi minha cunhada. Olha que linda essa cor. Gente, parece um cappuccino, assim, sabe? É um nude, né? E os coraçãozinhos dele é preto. Mas é o mesmo modelo. Já falei pra vocês, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto e escolho tudo igual. Olha aí. É o mesmo modelo. Mas eu amei demais. Deus abençoe, viu, minha? E agora, o que que eu ia mostrar? Ah, o pijama que a minha mãe mandou pelo correio. Esse daqui, ele é bem quente, gente. Para o dia que tiver bem friozinho, inclusive eu ainda nem tirei a etiqueta, preciso lavar ele. Mas esses próximos dias tá prometendo esfriar de novo, uma onda negativa de novo, né? Então, com certeza, vou usar muito. Ele até parece um casaco, gente. Ele é um plush tão gostoso. Olha isso. Acho que dá pra vocês verem aí, né? Ele é um plushzinho mesmo, ó. É muito quentinho, ó. Aí a blusa dele é um pouquinho mais alongada. E a calça, ela é de plush também, ó. Acho que dá pra ver aí, né? Olha que gostosinha. Ela é daquelas calças um pouquinho mais curta. Nossa. Ai, como eu amo cheiro de roupa nova, gente. Muito gostoso. Amei demais, gente. E vou usar muito, né? Com certeza. E é isso. Vou compartilhar com vocês. Ultimamente, né? Já comentei, não tá tendo tantas coisas assim pra compartilhar, porque eu ainda não tô fazendo muita coisa, mas graças a Deus já tô assim, com a mobilidade quase 100%, sabe, gente? Esse braço aos pouquinhos tá indo, já tô podendo mexer mais, já tô podendo tomar banho, inclusive hoje, ó, lavei o cabelo, gente, olha. Que delícia que é lavar cabelo, né? Fala sério, é muito bom. Olha o brilho que ele tá. Eu usei a linha Mirra hoje. Tá muito cheirosa. E é isso, meus amores. E o link de tudo, esses pijama do roupão, vou deixar pra vocês aí embaixo na descrição do vídeo. E qualquer novidade eu apareço. Essa semana também eu tenho retorno no médico, dia 24. Dia 24 eu tenho retorno, né, pra ver o resultado, como falei pra vocês aí, pra ver o resultado da tomografia e da imunohistoquímica, pra gente ver qual que vai ser o próximo passo, tudo. E é isso, gente. Já me acompanha lá no Instagram, que é esse que tá passando aqui embaixo. Já deixa seu like aqui e um grande beijo pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!